crente lá dentro do ônibus, e depois que eu tinha entrado no ônibus, eu não vi, irmãos, ninguém mais entrar no ônibus. Mas eu não dormi na hora não, eu dormi depois que ele saiu, assim, ele andou uns 20 metros, ele estava dormindo, mas eu esperei ele sair para dormir. Depois o ônibus foi, e de novo tocaram no meu ombro, me acordando. Ó, você vai ter que descer ali na frente. Irmãos, era um anjo, porque era o mesmo Senhor que tinha me tocado lá na rodoviária. E o que os anjos fazem? Eles cuidam de nós. Deus não me deu aquele emprego, mas Ele me deu uma tremenda experiência naquele dia. Amém? Terceiro ponto. Deus também fala através de sonhos. Irmãos, eu durmo pouco. Eu durmo fácil, mas eu durmo pouco. Eu vou dormir bem tarde, acordo bem cedinho. Mas é comum que vocês, que as pessoas normais, quando acordam, se lembrem dos sonhos. E muitos ficam preocupados com o significado dos sonhos. Muitas vezes o Senhor Jesus usa sonhos para falar com cada um de nós. Quando Ele faz isso? Quando Ele quer nos preparar para uma adversidade, para alguma situação que nós vamos enfrentar. Agora, tem alguns sonhos que são apenas imaginação, frutos do nosso cansaço, do sono pesado, de alguma preocupação que nós temos. Esses tipos de sonho nós chamamos de sonhos naturais. Não tem nada a ver com Deus. Você sonhou porque a ciência diz que a gente tem que sonhar todos os dias. Esse tipo de sonho passa e a gente esquece. No entanto, existem os sonhos que são visões espirituais, que são dadas pelo próprio Deus. São sonhos que nos vêm à lembrança com nitidez nos detalhes. E Deus já mostrou, já se manifestou através de sonhos muitas vezes. Então eu queria que vocês abrissem Gênesis, capítulo 37, versículo 9. Gênesis, capítulo 37, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Foi um sonho de José. José sonhou que governaria a sua família. Esse sonho trouxe a ira dos irmãos de José sobre ele, mas não foi um sonho natural. Foi um sonho profético, um sonho espiritual. E esta palavra que foi revelada a José nos sonhos, ela se cumpriu. Amém? Outro exemplo, Jeremias capítulo 23, versículo 28. Jeremias capítulo 23, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aqueles em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra, com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Deus, Ele deixa bem claro para todos nós, que o sonho que é comum, o sonho que é natural, ele deve ser contado apenas como sonho, para a gente dar risada, para a gente se divertir com aquela situação, e mais nada. Agora, a visão dada por Deus deve ser dita como palavra de Deus, como palavra do Senhor. Nós não precisamos ajudar a Deus, criando sonhos e visões, pois Ele diz: fale a minha palavra com verdade. Deus não precisa da nossa ajuda. Amém? E Deus também já falou comigo através de um sonho. Eu vou começar a falar, é mais um testemunho, mas vai se tornar um testemunho também. Alguns anos atrás, eu trabalhava como professor, e a profissão de professor nas escolas particulares, alguns falam que é bom, eu não sei, mas ela dá uma certa estabilidade para o professor. O professor não pode ser mandado embora a qualquer momento.
do ano. Ou ele é mandado antes das férias do meio do ano, ou pertinho ali do Natal, quando encerram as aulas no final do ano letivo. E, quando eu era novo convertido, isso me preocupava um pouco. Porque era uma coisa que era normal, era natural, os professores ficarem com medo quando vinha chegando essa época. E um domingo, eu vim para a igreja, sentei lá no fundo, eu gosto de sentar lá no fundo. Eu tenho um defeito, eu gosto de ver o todo. Então, ficar aqui na frente é gostoso, porque eu estou vendo todo mundo. Como eu não fico aqui sempre, eu gosto de ficar lá atrás, porque eu vejo todo mundo também. Vejo só a nuca, mas vejo. Eu estava lá no fundo, o pastor Beto subiu para pregar, e o que eu queria naquele dia? O que eu sempre quero todos os domingos, que Deus fale comigo. E o pastor vem e fala, ele fala que ia passar para a igreja o DVD de uma pregação. E naquele momento foi um testemunho, porque eu pensei assim, como eu posso ser abençoado com uma pregação que já foi? Eu queria ver o meu pastor falar, alguém falar aqui na igreja, porque eu ia receber a bênção na hora. Mas eu não acreditava que eu podia receber uma bênção de algo que não tinha sido exatamente para nós. Mas Deus, Ele fala conosco a hora que Ele quer, com quem Ele quer, Ele usa quem Ele quiser. Amém? E passou a pregação, apesar de ter passado pela minha cabeça isso, eu prestei atenção, fiquei atento e ouvi toda a ministração que tinha no DVD. Naquela semana, e era próximo das férias de junho, naquela semana eu lembro que os meus alunos eles já estavam fazendo prova, estavam finalizando o semestre, era hora que eu podia ser mandado embora, né, da empresa. E por que não pode ser mandado embora antes? Porque tem uma multa de 6 salários se for mandado embora antes do prazo. Então os empregadores, os patrões, eles não querem pagar essa multa. E naquela semana eu sonhei, e é raro, mas eu lembrei do meu sonho. E eu fico feliz, porque eu lembrei de um sonho que não era um sonho natural, era um sonho espiritual. E lá no meu sonho, eu era chamado na sala de aula, porque eu trabalhava ainda como professor, e a pessoa me mandava falar com o diretor da escola. E quando eu no caminho, eu estava indo para a sala do diretor, a pessoa que era minha chefe imediata, a coordenadora, me chama, eu não acredito, você está indo lá, ele vai te mandar embora. Eu no sonho comecei a ficar desesperado, mas eu vou ser mandado embora, por quê? E ela falava assim para mim que não tinha motivo. E aí no sonho eu comecei a lembrar do que eu tinha assistido na pregação no domingo. E não tinha sido ao vivo, tinha sido gravada. Mas Deus foi me fazendo dentro do meu sonho me recordar de cada palavra. E o que dizia naquela palavra? Que Deus cuida de nós, que Deus tem o melhor para nós, que não cai um cabelo da cabeça de um crente se não for permissão do Senhor. Enquanto eu sonhava, lembrando das palavras do DVD, eu comecei a repreender o diabo que estava tentando me incomodar ali no meu sono. Tão gostoso dormir, o diabo foi me atormentar bem na hora que eu estava dormindo, e eu repreendi ali. E eu acordei, fui trabalhar, e não foi no dia seguinte, mas naquela semana eu lembro, eu estava dando aula, veio uma pessoa na porta da sala me chamar porque o diretor queria falar comigo. E teve outros professores que viram ali, mas eu já tinha orado, eu já tinha repreendido. Quando eu saí da sala de aula, eu saí em paz, porque eu sabia que Deus queria o melhor para mim. E quando eu saí, fui na sala do diretor falar com ele estava me convidando, a escola tinha montado uma outra unidade em outra cidade, ele estava me fazendo um convite para ir trabalhar também na outra unidade. E aí eu lembrei da palavra de Deus, se eu não me engano, lá em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém. Quarto ponto, Deus fala conosco também através das provações. Muitas vezes o Senhor fala conosco e nós não ouvimos. A pastora Tânia perguntou agora há pouco, todo mundo tomou banho? Passou perfume? Então às vezes nós temos que passar o cotonete também. Porque Deus fala conosco, mas nós temos que estar atentos, sensíveis à voz do Senhor. E quando nós não ouvimos a Deus, Ele permite que nós passemos por algumas provas.
porque Ele quer que nós voltemos a ouvi-lo. Queria que os irmãos abrissem comigo em Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Lá no versículo 10, no mesmo capítulo, diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Jonas, ele foi desobediente. Deus tinha dito a ele: vá até Nínive, anuncie a minha palavra, aquele povo precisa ouvir a minha palavra. E o que ele fez? Fugiu da presença de Deus e pegou um navio para Tarsis. Quando nós não ouvimos o Senhor, quando nós nos rebelamos, Ele permite que nós passemos por algumas circunstâncias, porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Amém? Eu creio que o Senhor Jesus, Ele prefere muitas vezes nos ver chorando, mas chorando do lado dele, do que dando risada lá no mundo, fazendo as coisas que não agradam a Ele. Quinto ponto: Deus fala através da Bíblia. A Bíblia é a própria palavra de Deus, na forma escrita. Ela é viva e eficaz. Ela traz a revelação de Deus para as nossas vidas. Irmãos, isso aqui não foi escrito por qualquer um. Ele é o único livro que existe no nosso planeta que foi inspirado por Deus. E nós temos que dar valor à Bíblia. Essa Bíblia que nós temos em nossas mãos, ela tem muito valor. Quando você tiver uma dificuldade, todas as respostas para as nossas dificuldades estão nesse livro. Ele não é um livro qualquer. Ela foi preparada e escrita para que Deus se comunique conosco, comunique a sua vontade para as nossas vidas. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8, diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Amém? Sexta maneira com que Deus fala conosco. Deus fala conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria presença de Deus dentro do nosso coração. O Espírito Santo, ele mora no nosso coração. Ele fala em nosso íntimo todos os dias. E o Espírito Santo, ele não nos acusa. Quem nos acusa é o diabo. O Espírito Santo, ele nos conforta. Ele nos faz lembrar das palavras de Deus. Ele faz nos lembrar do Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina o que precisamos saber para andarmos de maneira reta. Deus não quer que a gente se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Deus quer que a gente venha na igreja, que a gente esteja na cela para aprender e praticar a sua palavra. E a palavra de Deus nos faz andar de maneira reta. Se nós andamos de maneira reta, Deus vai usar as nossas vidas. Para quê? Para edificar outras pessoas, para vencermos as nossas dificuldades e todos os nossos obstáculos. A palavra de Deus, lá em João, capítulo 14, versículo 16, diz que Ele é o nosso Consolador em todos os momentos. Mas quem precisa mesmo de consolo? Quem está passando por algum sofrimento, por alguma dificuldade. Então João 14, 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo de Deus nos concede dons espirituais. Os frutos do Espírito são para ministrar em nossas vidas. Gostaria que os irmãos abrissem lá em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 9.
Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres. Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que me haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Eliseu pediu, e ele recebeu porção dobrada do Espírito Santo, quando Elias foi levado ao céu. Irmãos, isso é muito bonito. Até agora nós vimos 6 maneiras diferentes de como Deus pode falar conosco. Eu podia citar outra, que eu não escrevi aqui. Deus fala conosco através do louvor. Então, eu já contei para os irmãos, mas deve ter visitante hoje, eu vou contar de novo, não tem problema. Quando o pastor Beto me convidou para pregar aqui na igreja pela primeira vez, eu já tinha ido pregar em Olambra, já tinha pregado para os homens, para os adolescentes, para os jovens, mas com a igreja cheia, o frio na barriga ele é maior. Então eu orei ao Senhor, Ele me entregou a palavra, mas eu estava um pouquinho inseguro, por ser a primeira vez. Aí eu já contei que no sábado à noite eu estava aqui na igreja para ministrar o curso lá dos Casados para Sempre. Eu sabia que tinha culto de jovens e a minha vontade era pedir para a Dani cantar uma música. Mas eu fiquei só na vontade, eu não tive coragem de pedir. No outro dia eu vim para a igreja, o Beto pediu para eu vir para frente. Teve um momento do culto que ele orou por mim. E aí começaram os louvores e Deus já estava falando comigo. Falou uma música que eu não sabia, ainda não conhecia, hoje eu gosto muito. E de repente começa a tocar aquele louvor, que era o louvor que eu ia pedir para cantar. Naquele momento Deus falou comigo através do louvor, testificando: é isso, filho, que eu quero que você diga para a igreja. Amém? Mas, na minha opinião, o último item, o 7º item, Deus fala através de você, meu irmão. Amém? Amém. Cutuca o irmão que está do lado e fala assim para ele: Deus fala através da sua vida. Vamos abrir a palavra em Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, Ele já se manifestou hoje aqui na igreja. E Ele também já se manifestou na história da humanidade de muitas maneiras. Nós vimos que Ele já usou a natureza, os sonhos, a Bíblia, os anjos, o Espírito Santo, o louvor. Mas Deus, Ele quer mais. Deus, Ele quer te pegar hoje. Deus, Ele quer usar a sua vida. Vejamos o que diz a palavra em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Amém? A palavra do Senhor diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora pelo Espírito Santo enviado do céu nos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Amém? Irmãos, pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho foi reservado para nós. O que nós acabamos de ver? Os anjos, eles foram voluntários. Eu vou lá na terra pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Mas isso Deus revelou para nós. Isso é um privilégio que Deus deu para cada um de nós. Deixar o nosso coração livre para poder fazer a vontade do Senhor. Diz aí para o seu irmão, repete com ele, meu irmão:
Pregar e anunciar o Evangelho é nossa responsabilidade. Nossa, viu? É isso mesmo. Isso aí. Esse serviço, por que é um privilégio? Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Por que é um privilégio? Porque quando nós fazemos isso, nós somos a própria presença de Deus andando pela terra. Amém? Deixe Deus usar a sua vida. Ele não quer apenas falar com você, mas Ele quer falar através de você. Através de você, Ele vai alcançar vidas. Através de você, o amor ao próximo, Ele vai se manifestar. Amém? Para concluir, Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: nunca se esqueçam da advertência. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações, como fez o povo de Israel quando se rebelou contra ele no deserto. Irmãos, eu já falei, eu vou repetir. Deus muitas vezes fala conosco e nós não ouvimos a sua voz, porque estamos com o coração duro. A pastora Tânia agora há pouco ela falou: se você tem algo preso lá no seu coração, se você tem guardado mágoas no seu coração, se tem rancor com alguém, libera perdão para essa pessoa. Liberar perdão sobre as vidas daqueles que fizeram alguma coisa para nós, daqueles que nos aborreceram, é muito bom. Quando você libera perdão sobre a vida de alguém, aquele peso que você sente nos ombros, ele vai embora no mesmo momento. Se você tem algo contra alguém, não saia daqui hoje sem liberar o perdão. A pastora não falou isso à toa, né? O perdão é exatamente a liberdade para adorar o Senhor. A mágoa é como se tivesse peso em cima dos nossos ombros. Nós precisamos liberar perdão, porque isso é a ordem de Deus. Nós precisamos liberar o perdão para que nós possamos ser abençoados, para que Deus possa usar as nossas vidas. Amém? Irmãos, nós temos que ficar atentos à voz do Senhor, atentos aos avisos que Ele nos dá, aos sinais que Ele nos mostra, pois as coisas espirituais elas não acontecem por acaso. Quantas vezes vocês ouviram aqui na igreja? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muitas pessoas buscam ouvir a voz de Deus de forma fácil e imediata. Não que seja errado procurar um profeta para falar com você, mas nós estivemos ali no casarão há 2 semanas atrás, e lá nós aprendemos que todos nós somos profetas de Deus. Amém? O Senhor Jesus, Ele quer falar conosco todos os dias. Ele quer falar conosco da maneira que Ele quiser. Muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque é fácil ouvir da boca de Deus as bênçãos, é fácil. Mas Deus, Ele nos ama. Jesus, Ele nos ama. E quando nós estamos fazendo algo errado, Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Ele vai nos exortar. E a exortação de Deus é boa também para as nossas vidas, porque nos faz crescer. Eu me lembro que alguns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos, a pastora Tânia falou assim para mim, que faltava eu entregar alguma coisa nas mãos de Deus, entregar por completo. Eu sabia o que ela estava falando, mas ela foi específica, porque Deus estava usando a vida dela. Era na minha área profissional. Eu tinha sido promovido há
onde eu trabalho, acabava ficando muito cansado, trazendo todo o estresse para casa também, porque eu tive que aprender a fazer o que eu faço hoje na prática. Não fui treinado para fazer. Você foi promovido, se vira. Foi mais ou menos assim. E eu lembro que ela falou assim para mim, um dia que ela foi orar por mim, que Deus, Ele tinha me escolhido. E Deus, Ele não escolhe aqueles que são capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E ela disse: Deus tem te capacitado na tua área profissional, mas você não entregou tua vida profissional para o Senhor. Você precisa entregar. Porque tudo que eu tinha que entregar de projetos, eu conseguia. Só que isso me custava muito. Me consumia, me deixava cansado. E aí ela me ensinou uma coisa muito simples. Foi uma bronca ali, porque eu não queria ouvir. Eu achei que eu tinha entregue tudo já para o Senhor. Mas às vezes a gente não entrega tudo. Foi algo simples que ela falou, mas eu pratico isso até hoje, né? E o Regis, meu filho, ele está aqui, ele sabe disso, porque todas as manhãs a gente ora dessa maneira. Ela disse assim, que eu tinha que fazer uma oração diferente para o Senhor, que Deus, Ele me capacitou para ser um bom profissional, mas Ele queria que eu entregasse todas as tarefas que eu tinha para fazer a Ele. E o que eu fazia na época? Desobediente. O que eu achava que eu dava conta para fazer, eu ia fazendo, mesmo que eu ficasse cansado. Quando a água já estava quase me cobrindo, que eu achava que eu não ia conseguir, aí eu ia buscar o Senhor. Isso na minha área profissional. E o que eu aprendi naquela noite que ela puxou minha orelha? Que eu entregava todos os dias o meu trabalho ao Senhor. Desde as coisas que qualquer um fizesse, soubesse fazer, até as coisas que fossem difíceis. E faz 10 anos que uma parte da minha oração eu repito todos os dias: Senhor, me capacita para que eu consiga realizar todas as tarefas que eu tenho para fazer hoje, desde aquelas que são muito fáceis, que qualquer um sabe fazer, mas também daquelas que eu não tenho como fazer se não for a tua presença na minha vida. Eu repito essa oração faz 10 anos, mas eu tive que tomar uma bronca. Deus usou o profeta também para falar comigo. Deus usa os profetas para falar com o seu povo. Mas às vezes Deus fala conosco, não para passar a mão: filhinho bonitinho, filho, acorda, você está indo pelo caminho errado. Entrega realmente todas as tuas aflições ao Senhor. Amém? Bom, para finalizar, para que a gente possa realmente ouvir Deus falar conosco todos os dias, porque a gente não precisa esperar o culto do domingo, a gente não precisa esperar a célula para Deus falar conosco. É só a gente exercitar. Como exercita? Na oração, no jejum, na meditação da palavra. Se nós tivermos temor do Senhor e estivermos sensíveis à sua voz, Ele vai falar conosco. Então, Deus quer usar a tua vida. Se você não vai na célula, se você não frequenta a célula, se você não é membro de célula, você está perdendo seu tempo. Se você já está lá na célula, Deus já falou para você abrir tua casa, para você ser um anfitrião. Deus quer usar muitos de vocês, irmãos, como anfitriões. A igreja, ela está pequena. A igreja nova, ela está sendo construída. E nós precisamos abrir as nossas casas. Deus quer te usar. Mas Deus vai me usar? Vai. Você abrindo a tua casa, Deus já está usando a tua vida. Líder em treinamento, gruda no teu líder. Assim como Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, gruda aí no teu líder em treinamento. Se teu líder está sendo uma bênção para você, você vai fazer muito mais do que ele. Amém? E o Senhor mesmo disse que se nós crermos, nós vamos fazer maravilhas e milagres maiores do que Ele fez. Amém? Deus quer falar através de você. Deixe Ele te usar. Não deixe nada atrapalhar o que Deus tem para a tua vida.
Não se distraia. Nós fomos chamados para sermos soldados de Cristo. O soldado, ele não pode se distrair na batalha. Amém? Agora, o mais importante, eu quero que vocês fiquem de pé, em nome de Jesus. Quem quer que Deus use sua vida, dá glória a Deus aí, amém? Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer falar através de você. Agora eu vou alertar os irmãos e vou passar para o pastor Beck. Você sabia que às vezes a gente não precisa abrir a boca para falar? As nossas ações e as nossas atitudes, muitas vezes, elas falam muito mais alto do que a nossa voz. Então reflita, medite nessa palavra. Como eu tenho agido? As minhas ações me identificam como um servo do Senhor? Se não, dá tempo ainda, irmão. Se não tem, essas tuas ações não tem feito as pessoas te reconhecerem como servo do Senhor, ainda dá tempo. Se tem, glória a Deus por isso. Deus vai usar a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Amém? Pastor Beto.